O ciclo da ansiedade, ele é um ciclo que se repete. Ele é um ciclo que faz muito mal para a pessoa que sente ansiedade, porque a cada vez que o ciclo se repete, ela se sente mais impotente e mais incapaz de viver a vida que ela gostaria, né? E o ciclo, ele tem três etapas que se reforçam. Na primeira etapa do ciclo da ansiedade, a pessoa busca fugir da situação ansiogênica, a situação que causa ansiedade nela. Então, por exemplo, a pessoa tem que falar e fazer uma apresentação em público no trabalho, e ela morre de medo de falar em público. Aí a pessoa começa a buscar um outro palestrante para substituir ela. Se ela não consegue, ela pega um atestado médico para faltar o dia no trabalho, fala que não pode, mas ela faz de toda forma, usa tudo que ela pode para poder escapar da situação que gera ansiedade para ela. E aí ela consegue escapar da situação muitas vezes. E quando ela escapa, a gente vai para a segunda fase do ciclo, que ela gera uma sensação de alívio, né? Ela, ufa, agora eu não vou precisar mais falar em público, eu estou segura, eu estou tranquila. Só que depois da segunda fase do ciclo, vem uma terceira fase, que é a fase que ela se sente impotente e incapaz. Ela fala, nossa, eu sou incapaz de falar em público, eu não consigo quebrar esse meu medo, essa minha preocupação é muito forte, é muito constante. E aí, na próxima vez que ela tiver que falar em público de novo, o que vai acontecer? Ela vai sentir a necessidade de fugir da situação que está causando ansiedade. Aí, se ela consegue fugir, ela sente um alívio momentâneo, depois volta a sentir a sensação de culpa, de impotência, de incapacidade. E quando esse ciclo se repete ao longo do tempo, isso reforça a crença na pessoa de que ela é incapaz, de que ela não consegue. E reforça o sentimento de ansiedade em relação àquela situação ansiogênica específica. Então o ciclo da ansiedade, ele é um ciclo que à medida que ele vai se repetindo, ele vai consolidando um comportamento e uma crença na cabeça da pessoa de que ela é incapaz, de que ela é impotente, de que não tem como lutar contra aquela situação que causa ansiedade, que não há o que fazer, quando isso não é verdade. Isso não é verdade, e quando ela começa a agir na direção da superação desses medos e dessa situação que gera ansiedade, ela começa a ver que não é tão difícil, né? A gente imagina ser muito mais difícil do que é, na verdade, né? O começo pode até ser um pouco traumático, mas à medida que você vai indo, você vai se adaptando e rapidamente se acostuma. Então, o que você precisa fazer para sair desse ciclo ansiogênico? Esse ciclo da ansiedade, você precisa enfrentar a situação, você precisa se dessensibilizar. Mas para se dessensibilizar da situação ansiogênica, você precisa vivenciar várias e várias vezes a situação ansiogênica, agora em um ambiente controlado. Então, você tem um trauma de água muito forte, pensa que vai precisar viajar de barco e você tem um pânico de água. Você não vai superar o seu medo de água pulando de cabeça em mar aberto. Não, você começa numa piscina rasa, depois fazendo aula de natação, depois você começa a nadar em rio, depois você começa a nadar no mar, mas o mar ainda da Bahia, depois você nada em mar aberto e você vai se dessensibilizando gradativamente da situação, mas vai se expondo à situação ansiogênica, né? Mas de forma gradativa, até você ir se habituando com ela e superando a situação. Agora, se você não fizer isso, aquela situação, esse trauma, essa barreira, ele vai ser uma barreira para a sua vida inteira, né? Você vai passar a sua vida inteira refém dessas situações que causam ansiedade em você e refém desse sentimento de impotência e de incapacidade, o que é muito ruim, E se você quiser aprender cada vez mais a se livrar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a raiva, a depressão, faz o seguinte: se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque quem sabe não vai ser o meu próximo vídeo que vai te ajudar a viver mais em paz e a construir uma saúde mental que te faça bem.